Imagine você ter acesso a um Ford Mustang por apenas R$ 150.000, um carro que aqui no Brasil custaria cerca de 300 a 500 mil. Ou talvez você queira optar por um Dodge Challenger por apenas R$ 130.000, um carro que você não encontraria no Brasil por menos do que 400 mil. Todos esses preços parecem ser surreais, não é mesmo? A importação de veículos usados é um assunto que ganha força em meio à alta nos preços dos veículos 0 km e seminovos vendidos no Brasil. Justamente porque importar carros usados é proibido no Brasil desde 1991, com exceção de veículos colecionáveis com tempo de fabricação superior a 30 anos. Os que defendem a proibição de carros importados usados para o Brasil argumentam que a importação pode prejudicar a indústria automotiva nacional, que perderia vendas para veículos importados mais baratos, condenando o setor automotivo brasileiro e gerando mais desemprego. E o que vemos hoje é uma espécie de reserva de mercado para algumas montadoras. E não é raro ver notícias de fabricantes brasileiras de veículos interrompendo a sua produção rotineiramente devido ao mercado fraco e à falta de consumidores. Só no ano de 2023, a Volkswagen, a General Motors, Mercedes, Hyundai, Renault e Stellantis, que é dona da marca Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Todas essas montadoras suspenderam em algum intervalo de tempo as suas linhas de produção e deram férias coletivas aos seus funcionários devido ao desaquecimento das vendas. E segundo economistas do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, este cenário de demanda fraca por veículos deve se prolongar no ano de 2024 e novas paradas de fábricas devem ocorrer. Mas vamos falar um pouco sobre a quantidade de pessoas que a indústria automotiva brasileira emprega nos dias de hoje. Dados da Anfavea, Associação Nacional de Veículos Automotores, apontam que a indústria emprega cerca de 100 mil pessoas no Brasil, e este número se encontra em queda desde o pico registrado em 2014, que foi de 130 mil trabalhadores. E em junho de 2023, segundo dados do CAGED, a quantidade total de vínculos seletistas ativos, ou seja, trabalhadores contratados no regime CLT, contabilizou um total de 43 milhões de vínculos, logicamente sem considerar os trabalhadores informais. Então, fazendo uma conta rápida aqui, a indústria automotiva representa cerca de 0,2% da população empregada, muito menos representativo do que já foi no passado. Somado a isso, é preciso considerar a diferença tecnológica no processo produtivo ao longo dos anos. Diversas funções antes exercidas por pessoas passaram a ser feitas por robôs, ou seja, a indústria automotiva pode crescer, mas isso não é diretamente proporcional à quantidade de pessoas empregadas. E isso tende a acontecer em qualquer setor que utilize a tecnologia, e com o setor automotivo não seria diferente. Uma prova disso é que em 2021, no Brasil, foram produzidos mais veículos do que no ano de 2020, porém com menos pessoas empregadas. E dito isso, será que esta proteção à importação de carros usados com a desculpa de proteger o emprego e a indústria nacional ainda faz sentido? E quem mais será que se beneficia desse tipo de política, enquanto nós brasileiros somos obrigados a pagar caro em veículos não tão bons assim? É isso que veremos nesse vídeo. Hoje, a importação de veículos usados com menos de 30 anos é proibida. Contudo, para importar um veículo novo, é necessário pagar um imposto de importação, além de outros tributos e taxas. No caso do imposto de importação, os automóveis importados terão que pagar 35% calculado sobre o preço do carro, mais o frete e outras taxas aduaneiras. Depois, o importador ainda terá que pagar o IPI, o ICMS e o PIS/COFINS. E esses impostos incidem em cascata, ou seja, você paga imposto sobre imposto, o que torna este processo inviável e extremamente caro. Ao fazer uma pesquisa rápida com empresas especializadas no ramo, o valor que você pagará em reais chega a ser mais ou menos, no mínimo, 10 vezes maior do que o preço que você vê em dólar. E isso pode aumentar a depender do preço do veículo. E tudo isso se deve à política de substituição de importações. O plano era simples: se um país exporta apenas produtos primários, como é o caso das commodities, fechar a sua economia e industrializá-la poderia ser a chave do desenvolvimento de uma indústria sólida,
capaz de desenvolver produtos com um maior valor agregado. Ao invés de exportar o grão de café, por que não exportá-lo torrado e processado, com um valor agregado maior? Ou ao invés de exportar o petróleo cru, por que não exportá-lo refinado? E o modelo de substituição de importações implantado no Brasil, em sua fase inicial, foi voltada para dentro, visando atender prioritariamente o mercado interno, dependendo muito de políticas governamentais, protegendo a indústria nacional em relação aos concorrentes internacionais. E o que vemos hoje são carros muito inferiores dada a média internacional, produtos com acabamento que deixam muito a desejar, com preços extremamente altos. E o que mais surpreende é que o Brasil encontra-se entre os 10 maiores produtores de veículos do mundo, mas também é o único da lista que não tem nenhuma montadora nacional com produtos próprios. E com exceção de poucas indústrias no setor de peças automotivas, o Brasil não desenvolveu uma indústria automobilística altamente competitiva. Mas saiba que essa reserva de mercado e esse protecionismo é muito favorável para algumas pessoas. Isso porque as margens de lucro das montadoras que atuam aqui são muito altas. E é isso que nós veremos agora. Capitalismo de compadres é um termo criado para mencionar um sistema econômico em que algumas empresas e empresários recebem benefícios ou privilégios por parte do governo. E esse termo também se refere a situações em que as decisões governamentais favorecem certos negócios que possuem algum tipo de proximidade ou conexão com o próprio Estado. E segundo uma reportagem publicada pela revista Quatro Rodas, a margem de lucro das montadoras de automóveis no Brasil chega a ser o triplo da praticada nos Estados Unidos. Segundo a reportagem, a margem de lucro brasileira gira em torno dos 10%, enquanto nos Estados Unidos ela é em média de 2%, e no resto do mundo chega a atingir até 5%. E de acordo com este mesmo levantamento feito pelo jornal, de 32% a 40% do valor total do veículo constituído apenas por impostos, enquanto 10% do preço é fruto da margem de lucro praticada pelas montadoras. Já o restante do preço do carro vem dos custos de produção e distribuição, incluindo valores de matéria-prima, mão de obra, logística, publicidade, entre outros fatores. Eu acho que nós temos uma boa pista de quem são os mais beneficiados nesse mercado fechado, nessa reserva de mercado, correto? Bom, mas por que será que a nossa política de substituição de importações não deu certo? Vamos pegar aqui um exemplo de um país que era menos desenvolvido do que o Brasil, mas que conseguiu desenvolver uma indústria automotiva altamente competitiva. E nós estamos falando da Coreia do Sul. Há 50 anos atrás, a Coreia do Sul era um país arrasado pela pobreza. No ranking global de desenvolvimento, o Brasil aparecia bem na frente, e a renda anual dos brasileiros era 2 vezes maior do que a dos sul-coreanos. E de lá para cá, a trajetória coreana mudou radicalmente. O país viveu um milagre econômico e entrou para o time das nações desenvolvidas. E em meados dos anos de 1960, a Coreia do Sul adotou a estratégia de substituição de importações para complementar o processo de industrialização. Mas esse processo de substituição de importação não foi voltado para dentro. Ainda na década de 1960, a Coreia já havia adotado políticas orientadas para fora. E isso fica explícito na oferta de incentivo às exportações. Ela criou uma oferta e expandiu seu mercado, diferente de outros países que tiveram como estratégia única apenas a substituição de importações em si. O país também implementou um sistema de incentivos estável e também um sistema de livre comércio, que beneficiou tanto as exportações como também as importações, e com os produtores internos tendo uma ampla liberdade de escolha entre insumos, ou seja, mercadorias do mercado interno ou insumos importados. Dessa maneira, as exportações eram a peça-chave para o crescimento econômico. A título de exemplo, em 2014, na Coreia do Sul, dos 4,5 milhões de veículos feitos no ano, uma fração superior a 3 milhões foi para exportação, enquanto as vendas internas foram de 1,5 milhão. Já no caso brasileiro, o modelo de industrialização via substituição de importações foi amplamente amparado pelas multinacionais que se instalavam no país para a produção de bens industriais, mas perdeu progressivamente o fôlego a partir do início dos anos de 1960. E diferente do modelo coreano, a economia voltou-se inicialmente para dentro.
A industrialização foi realizada com a substituição dos bens que anteriormente eram importados, mas as exportações permaneciam estagnadas. Já na década de 70, as exportações aumentaram um pouco, mas isso não foi resultado de uma superioridade tecnológica, como produtos do Japão, da Alemanha ou até mesmo da Coreia do Sul, mas sim devido à abundância de nossos recursos naturais e o baixo custo da nossa mão de obra. E uma das teses que discutem as falhas do processo de substituição de importações é a tese da estagnação. Ele diz basicamente que a industrialização orientada para a substituição de importações acabou gerando uma capacidade industrial que não gerou uma demanda interna que a justificasse, ao criar uma indústria pouco competitiva que não tinha tecnologia como a indústria japonesa ou a indústria alemã. Você acabou criando uma indústria que só se justifica quando você tem um mercado fechado, que não pode comprar de outras pessoas. Então, a única demanda que você tem para esses produtos que são criados, que no caso um Kwid de 70 mil reais, por exemplo, são os próprios brasileiros que não têm outra opção. Eles não podem importar veículos usados ou veículos novos porque há barreiras para esse processo. O processo é muito caro, é muito oneroso. Ou você acha que se não houvesse todas essas barreiras para importar carros usados, os brasileiros ainda pagariam 70 mil reais em um Kwid? Enfim, essas foram mais ou menos as justificativas que eu encontrei para elaborar esse vídeo. Eu deixei os links todos aqui abaixo caso você tenha interesse. Mas eu gostaria também de saber a sua opinião sobre este assunto na forma de comentários aqui embaixo. Mas nem tudo está perdido. Isso porque nós temos a BYD, que é uma fabricante de carros chinesa, que chegou aqui aumentando a competitividade no setor automotivo e derrubando os preços. E eu deixei um vídeo aqui caso você tenha interesse em saber mais sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dê o like para dar aquela força. A gente fica por aqui e até a próxima.